Seja bem-vindo ao canal Aula de Anatomia. O professor Didi está liberando mais uma aula sobre viscerocrânio, o osso da maxila. Lembrando sempre a divisão dos ossos da cabeça. Os ossos da cabeça se dividem em neurocrânio e viscerocrânio ou esqueleto da face. O viscerocrânio, que é o assunto desta aula, são os ossos que circundam a boca, o nariz e a órbita. Eles são no total de 14 ossos. Nesta aula nós marcamos aqui os ossos pares e o osso desta aula é a maxila, mas lembrando que a mandíbula e o vômer são ossos ímpares e o restante são ossos pares. E o osso desta aula é a maxila. Então, viscerocrânio, o osso maxila. A maxila é um osso pneumático, plano e irregular, que forma 4 cavidades. Uma delas, o teto da cavidade bucal. O teto da cavidade bucal é uma das cavidades formadas pelo osso da maxila. Depois eu vou ter a parede lateral do nariz e o assoalho do nariz também sendo uma outra cavidade formada pelo osso da maxila. O assoalho da órbita, como vocês visualizam nesta imagem aqui, é também formado pelo osso da maxila. Uma outra parte do assoalho é formado pelo osso zigomático, que já foi assunto de uma outra aula. E o seio da maxila é a outra cavidade das 4 cavidades que nós temos no osso da maxila. Lembrando que a maxila, por ter esse seio maxilar, ele é um osso pneumático que acaba sofrendo muito com as inflamações, no caso a sinusite, que é as secreções, o acúmulo de secreção dentro deste seio, em especial neste caso da maxila. A divisão anatômica da maxila é elementos de um corpo e 4 processos, e processos que eu vou ter a nível de osso da maxila. Então, o que eu tenho no corpo? Quais são os elementos anatômicos que eu tenho fazendo parte da estrutura de corpo da maxila? O primeiro, o forame infraorbital, que serve de passagem para nervos infraorbitais. A face orbital, que vai contribuir para formar o assoalho da cavidade orbital, ou da órbita, e o seio maxilar, que nesta imagem nós não conseguimos visualizar, porque esta imagem é uma vista anterior. Para mim visualizar o seio, eu tenho que ter uma vista mais interna, mostrando essa grande cavidade piramidal dentro do corpo da maxila. Então, esses são os elementos que nós temos no corpo da maxila. Já os 4 processos são o processo frontal, o processo zigomático, o processo alveolar, e nesta imagem eu não consigo visualizar o processo palatino, que será visto numa outra imagem. Aqui, uma outra imagem para contribuir com a formação e com a visualização do processo frontal, os processos alveolares, aonde vão ser as cavidades para a recepção dos dentes, e o processo zigomático, que vai se articular com o osso zigomático. Nesta imagem, a gente está visualizando os 3 processos que nós acabamos de falar. O processo frontal, que vai lá se articular com o osso frontal, o processo zigomático, que vai se articular com o osso zigomático, e os processos alveolares, aonde vão estar alojado a arcada dentária superior. Os dentes da arcada dentária superior estão fixos nos processos alveolares da maxila. Lembrando que a maxila é um osso par, um direito e um esquerdo. Os dentes da arcada dentária inferior estão na mandíbula. Aqui uma outra imagem mostrando o processo frontal, o processo zigomático e os processos alveolares. Está faltando o processo palatino, que aqui a gente consegue mostrar o processo palatino de um lado e o processo palatino do outro,
resgatando a informação que o teto da cavidade oral ele é formado por dois ossos, 2/3 forma ele a maxila e 1/3 posterior forma ele o palatino. Esta é uma imagem do Sobota e aqui eu tenho uma imagem do Netter. Observa que eu tenho o processo palatino formando aqui os 2/3 do teto da cavidade oral e 1/3 posterior é formado pelo osso palatino. Esta é a bibliografia que foi utilizada para a realização desta aula. Esperamos ter ajudado você a entender melhor os elementos anatômicos do osso da maxila. Até uma próxima aula. O nosso muito obrigado.